Querida igreja, bom dia. Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de ler com vocês, essa manhã, o texto que se encontra em Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Nós vamos ler esse versículo a uma só voz. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui na projeção. Mas eu peço que você leia comigo. O texto que diz assim, meus irmãos, vamos lá? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o Senhor, Pai, mandou o seu Filho Jesus buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, e nesse número, Pai, estava eu. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor se lembrou de nós e o Senhor nos salvou, Pai. Estamos aqui nessa manhã, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Cuida da tua igreja, Pai, nos abençoa neste momento, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é dia de alegria, porque nós nos encontramos nesse santo lugar para adorar o nosso Salvador, não é verdade? E hoje sim é um grande dia de alegria, porque nós nos reunimos aqui para celebrar o sustento divino por 38 anos consecutivos a esta igreja. Louvado seja o Senhor que nos estabeleceu aqui neste lugar e que tem nos sustentado diariamente, meus irmãos. Mas hoje, nessa manhã alegre e jubilosa, com esse sol tão bonito e forte, nesse céu azul de Brasília, eu venho até os irmãos para compartilhar um momento de pesar e de pensar que eu fui submetido pelo Senhor essa semana. Como alguns sabem, eu estive em São Paulo com meu filho mais velho para celebrar o meu aniversário e gastar um tempo precioso para cuidar e amar esse rebento que Deus me deu. A ideia que nós tivemos era visitar algumas igrejas, conhecer alguns pontos turísticos para as crianças e assistir o jogo do Palmeiras. Mas fique tranquilo que eu não vou falar do jogo, mesmo porque o Palmeiras ganhou, e isso não é nenhuma razão de pesar e pensar, certo, meus irmãos? Próximo ao lugar onde nós estávamos hospedados, está a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Essa é uma igreja parte da IPB e ela foi fundada no ano de 1900 com a fusão da Segunda Igreja Presbiteriana de São Paulo e a Igreja Presbiteriana Filadélfia. E, meus irmãos, que igreja linda! Se você for a São Paulo, não deixe de visitar essa igreja, porque é uma igreja espetacular. Que templo rico em detalhes nos vitrais. No púlpito tem um relógio que marca o tempo para o pastor não perder a hora, como eu costumo fazer às vezes. As portas todas detalhadas, e que estrutura mais bela. E do lado oposto ao lado do púlpito tem um órgão de tubo enorme, daqueles que faz aquele som, sabe? Fenomenal aquela igreja. E eu imagino que deve ser muito bom adorar o Senhor ali, mas alguma coisa me causou muito espanto e profunda tristeza assim que eu saí daquele lugar, daquele belo lugar. Assim que eu me despedi do senhor Nicodemos, que era o zelador daquela igreja, eu saí em direção oposta à direção que eu tinha chegado ali na igreja, e eu me deparei com cerca de 6 a 8 moradores de rua, homens muito sujos e com uma aparência nada amistosa. Os olhos deles, bem fixos em mim e no Caleb, me deixaram assustados, e tudo que eu pensava naquele momento é apressar o passo para não ser assaltado ou alguma coisa pior. E foi aí, naquele misto de medo, com aquele cheiro de urina, de lixo e cocô que estava ali ao redor da igreja, a ficha caiu e eu comecei a me perguntar algumas coisas, meus irmãos. Será que está certo existir tantos moradores de rua bem em frente a uma igreja tão linda como essa? Por que essas pessoas não estão sendo assistidas? O que a igreja tem feito diante dessa situação deplorável com esses irmãos? Isso está certo ou está errado?
Naquele mesmo dia, eu levei o Caleb no mosteiro de São Bento e na paróquia matriz Nossa Senhora da Conceição e Santa Efigênia, porque eu queria mostrar para o Caleb o que de fato separa a nossa igreja da Igreja Católica Apostólica Romana, e eu queria mostrar para ele também como Deus dá talentos às pessoas que fazem coisas lindas, mas que podem ser usadas para a idolatria. E eu queria mostrar isso para o meu filho. Só que além de mostrar essas coisas para o Caleb, eu vi que a situação não era diferente da primeira igreja. Ao redor dessas grandes igrejas lá em São Paulo, o que se via, meus irmãos, eram moradores de rua, pessoas passando frio de 13, 11 graus centígrados, e aquilo ali me apertou muito o coração. Eu não conseguia entrar naquelas igrejas sem ver aqueles irmãos e sem que o meu coração ficasse apertado e eu me perguntasse diante de Deus, que tipo de perdido a igreja tem ido atrás? A igreja tem buscado ser parecida nesse mundo, ser relevante à forma do mundo, ou a igreja tem percebido a sua razão de existir, isto é, de ser uma casa para aqueles que chegam à conclusão de estarem sem casa nesta vida, porque essas pessoas não têm a Cristo Jesus como lar? Eu me perguntei essas coisas, meus irmãos. E eu me senti muito mal. Durante toda aquela viagem, o meu coração ficava pesado, porque eu via aquelas pessoas naquela situação e, ao mesmo tempo, eu via aquelas igrejas numa situação tão linda e perfeita de estrutura. Queridos, neste belo dia, quando nós somos chamados a olhar para o alto, para o nosso Criador, para poder seguir em frente, quando nós somos chamados a adorar o Senhor com alegria, eu também vejo, meus irmãos, uma necessidade urgente de nós olharmos para aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que estão sem casas, e levar essas pessoas a olhar para o alto, para elas então encontrarem salvação em Cristo Jesus. Eu falo sim de moradores de rua, falo sim de pessoas que vendem os seus corpos para sustento. Eu falo de bandidos, falo de drogados e de outros rejeitados pela sociedade. Mas eu também falo, meus irmãos, de pessoas que se encontram perdidas em suas casas e em suas riquezas. Pois, como essas outras pessoas que eu acabo de citar, elas não acharam a Cristo, o nosso Salvador, que nos leva para o lar eterno. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Meus amados, a maior necessidade do homem, ela não é uma necessidade estrutural. Não é uma necessidade de bens, de casa, de carro, de trabalho, de viagem, de comida, de fama ou de poder. Mas a maior necessidade do homem é espiritual. É de Deus. Considerem, meus irmãos, o que Cristo fez. Cristo vai até o pecador e o salva. Ele desce à terra, vai até os perdidos, vai até os sem teto, os sem casa, vai até as prostitutas, vai até aquelas pessoas que se consideravam em grande fama e poder. E Cristo leva essas pessoas para casa, para a sua casa, para a morada celestial, meus irmãos. Cristo coloca um teto sobre aqueles que estão perdidos e sem lar. Cristo oferece o abrigo contra todas as tempestades dessa vida. Ele é o nosso abrigo. Ele se oferece diante de nós, meus irmãos. O sacrifício de Cristo, a sua vida e a sua morte, eles foram motivados por amor. O Senhor, Ele ama os perdidos. O Senhor, Ele ama os sem casa. O Senhor, Ele ama os seus escolhidos. E o Senhor vai até essas pessoas. E Ele as salva. E dá a essas pessoas um lar celestial. Que grande e que belo amor é o amor do nosso Salvador. E meus irmãos, enquanto eu caminhava de lá para cá e de cá para lá na cidade da Garoa, entre a Avenida São João e a Ipiranga,
e nas outras ruas, eu também fui levado a pensar como é que a igreja deve levar Cristo àquelas pessoas que estão perdidas e sem lar. Será que todos os perdidos, será que todas aquelas pessoas que não têm lar, elas vão aceitar o pão da vida? Isso deveria ou não me motivar a continuar a pregar o evangelho? Será que é só levar o pão, um cobertor e dar uma chance para essa pessoa ter um emprego e uma casa? Será que só isso é suficiente? Se você já fez algum trabalho com moradores de rua ou pessoas que estão em grande necessidade, talvez você concorde comigo na ideia que nem todas as pessoas querem ser ajudadas ou são gratas pela ajuda que elas recebem. Tem um articulista no The Gospel Coalition, o nome dele é Joel Brooks, e nesse tema de ajuda aos necessitados, ele conta uma experiência que teve com uma senhora de rua. Essa senhora vai até esse irmão e ela pede dinheiro para ele. Então ele responde que não daria dinheiro para essa mulher, mas ele daria uma refeição para ela. Então essa mulher, ela começa a criticar esse homem em alta voz para todas as pessoas que estavam ali pudessem ouvir, e no final das contas ela aceita a refeição. Tá bom, já que é isso que você pode me dar, me dê a refeição. E aí quando ele vai ao lanche, e ela demanda que ele compre o combo 6 com refrigerante. E aí na volta, quando ele entrega a refeição para aquela mulher, ela começa a reclamar porque ele não tinha colocado para ela o molho que ela queria. E aí ela fica nervosa. E esse irmão, ele conta que essa experiência foi tão ruim que ele saiu dali sem ter aquela noção que ele tinha ajudado aquela mulher a melhorar de vida. E aí eu fiquei pensando que certamente não são todas as pessoas que agem assim quando são ajudadas. E eu até diria que é uma parcela pequena de pessoas que vai rejeitar a ajuda. Mas existem aquelas pessoas que até na pior situação, meus irmãos, elas rejeitam a ajuda, elas rejeitam a salvação. E foi aí que eu percebi que também é assim com a pregação da palavra de Deus. Muitos se encontram perdidos nas suas riquezas, perdidos nos seus lares, ou perdidos nas suas pobrezas que eles vivem diariamente, e ainda assim essas pessoas rejeitam a palavra de Deus, que traz salvação e que liberta o homem e a mulher da escravidão do pecado. Ser cristão não significa que todas aquelas pessoas que ouvirem você falar de Cristo vão aceitar a palavra e vão ser transformadas e vão ser salvas pela eternidade pelo Senhor. O que Deus nos chama a ser como cristãos, Ele chama o seu povo a ser usado como propagador da sua palavra, se submetendo até mesmo àquelas pessoas que são injustas e rebeldes diante do Senhor. Deus nos chama, meus irmãos, a servir pessoas que vão rejeitar a palavra do Senhor. Deus nos chama não apenas a servir a palavra aquelas pessoas que vão aceitar a palavra, mas Deus nos chama a servir a palavra até aquelas pessoas que vão rejeitar a palavra de Deus. Olha, nós não recebemos a misericórdia de Deus porque nós merecemos. Jesus, ele não deu a sua vida por nós porque nós somos boas pessoas. Nós éramos inimigos de Cristo e cheios de pecados quando ele veio e morreu por nós. Eu nunca fiz por merecer a sua graça e eu nunca vou conseguir fazer por merecer ela. E é por isso, meus irmãos, que a igreja ela deve se ocupar a levar a palavra aos perdidos e aos sem-tetos, espiritualmente falando. Pois quando ela faz isso, ela é lembrada que sem Cristo ela estaria como essas pessoas. A igreja deve levar a palavra de Deus, deve levar assistência aos famintos, às pessoas que precisam, porque essa é a sua missão. Não importa se as pessoas vão aceitar ou não a palavra. É a nossa obrigação, como igreja, servir aqueles em necessidade. E eu pergunto a você essa manhã, meu irmão, você tem servido as pessoas ao seu redor que se encontram necessitadas, passando frio, sem teto, pessoas que estão perdidas porque não têm a Cristo?
Deus concedeu a essa igreja 38 anos de existência. E nesses 38 anos eu tenho certeza que muitas pessoas foram levadas a olhar para cima e ver a Cristo e seguir adiante. Mas a igreja não pode se acomodar. A igreja não pode parar e dizer que está bom o que ela fez e só continuar aqui dentro. Nós precisamos ir até as pessoas que estão precisando de Cristo lá fora e servir essas pessoas com a palavra de Deus, meus irmãos. A igreja presbiteriana do Lago Sul, ela não pode ser conhecida apenas como um belo e grande prédio no Lago Sul. A igreja do Lago Sul não pode ser apenas conhecida como uma igreja onde as pessoas que frequentam aquela igreja gozam de uma boa condição de vida e ali é um lugar agradável para poder ter amigo e criar as crianças. A igreja presbiteriana do Lago Sul, ela deve ser conhecida como uma igreja que olha para o Senhor dela. Uma igreja que lê a palavra e que busca servir ao Senhor na cidade, mudando a cidade pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos tantas atividades, tantas oportunidades para pegar a palavra de Deus e nós temos negligenciado o serviço que Deus tem colocado ao nosso serviço, a nossa obrigação. Eu concluo dizendo que por mais belo que seja uma construção feita por mãos humanas, ela vai cair e vai desaparecer com o tempo. Mas a igreja invisível do Senhor, meus irmãos, ela vai durar para sempre. Eu faço parte dessa igreja. Nós fazemos parte dessa igreja, meus irmãos. E como parte dessa igreja invisível, nós precisamos ir até o pecador, como Cristo foi ao pecador, e pregar a palavra, pregar Cristo a essas pessoas. É mais do que dar um pão, é mais do que oferecer um cobertor, é mais do que oferecer um emprego ou uma casa, é oferecer Cristo, aquele que nos salva, aquele que nos dá um lar celestial, aquele que sacia a nossa sede, que sacia a nossa fome e que nos liberta. Cristo não se ocupa apenas em buscar o perdido, mas Ele salva, porque o serviço que Ele faz, meus irmãos, é um serviço completo. E a minha oração essa semana é para que o Senhor abençoe a sua vida e te guarde. E faça você, meu irmão, olhar para Cristo e sentir o desejo de ir até os pecadores e servir essas pessoas com Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor nos acode quando precisamos, porque o Senhor nos sustenta nos piores e nos melhores momentos, porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre está ao nosso lado. Querido Deus, vivemos em um mundo que sofre as consequências do pecado, da desobediência de Adão, e esse mundo, Pai, ele geme, as pessoas estão lá fora sofrendo, drogados, prostitutos, pessoas que estão sem teto, ladrões, pessoas corruptas, pessoas que se encontram ricas em bens, mas perdidas, Pai, porque elas não têm o Senhor. Fortalece a tua igreja para ir atrás dessas pessoas e pregar a palavra a essas pessoas. Ainda que essas pessoas nos tratem mal, ainda que elas nos ridicularizem, Pai, que o Senhor alimente a sua igreja com desejo incessante, Pai, de ir até as pessoas e servir o Senhor a essas pessoas. Queremos, Pai, ser servos do Senhor nas nossas vidas todos os dias. Nos ajude, Pai, a evangelizar em todos os momentos, Pai. Cuida da tua igreja, Pai, fortalece o teu povo. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.